Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus e também para refletirmos, pensarmos alguma coisa a respeito da palavra de Deus que nos venha dar alimento espiritual, sustento, condições da gente poder enfrentar a vida que a gente vive no dia a dia. Vida essa que não é fácil de jeito nenhum. Os irmãos, não sei quem tem aqui acompanhado a guerra de Israel, não esse Israel que está aqui na minha frente, mas a guerra do país, não é conhecidíssimo país Israel, que não é fácil de jeito nenhum. Eu tenho acompanhado, eu gosto de acompanhar esse momento que o povo de Deus ali, né, o antigo povo de Deus ali está passando. E é difícil a gente imaginar como é a vida em Israel nessas circunstâncias atuais. Agora, nem tanto, porque está para ser assinado um acordo de paz. Teoricamente, não se sabe se vai vingar ou não vai vingar, mas, né, pelo menos está um pouco mais ameno. Mas há algumas semanas atrás, eu fiquei pensando comigo mesmo assim, como é possível esse povo viver nessas circunstâncias? Quem acompanha a guerra de Israel sabe do que se trata isso aqui, né? Quando a gente fala de guerra de Israel, dom de ferro, você está dizendo assim que diariamente aquele povo recebe dezenas, às vezes até centenas de mísseis que são disparados contra eles. E existe um sistema que dispara outros mísseis de encontro para serem interceptados, e aí os mísseis que estão vendo explodirem no ar, mesmo assim ainda caem pedaços desses mísseis que podem matar pessoas. É um negócio meio complicado, né? Aqui embaixo você está vendo, por exemplo, a cidade, né? Bem aqui embaixo a cidade, e aqui em cima da cidade você está vendo os fogos de artifícios, que não são fogos de artifício, né? São mísseis encontrando mísseis para que, na verdade, eles não possam ser atingidos ali. Isso quer dizer que, na verdade, todo e qualquer prédio hoje, lá em Israel, prédios que são construídos atualmente, eles têm que ter um quarto de segurança. Quarto de segurança como esse aqui, onde a porta é de aço, janelas são de aço, as paredes são revestidas, como se fossem bunkers, né, para que eles possam se esconder ali e mesmo que o prédio seja atingido, eles não morram. Você já pensou em viver assim? No seu prédio, na sua casa, ter sempre um quarto de segurança desse para que você possa não ter uma bomba, um míssil que caia e extermine. E você, como é que você consegue viver de vez em quando ouvindo uma sirene que toca e você tem que correr para lá e dormir lá e não sair de lá, a não ser quando você for avisado? É complicado viver assim, né? Porque você não tem segurança absolutamente nenhuma. Isso me fez refletir no quanto o mundo é um lugar inseguro. O quanto o mundo é um lugar inseguro. O mundo é um lugar absolutamente inseguro. Creia, meu querido irmão e meu querido amigo que está comigo aqui nessa manhã. E eu posso dizer ainda assim, com guerra ou sem guerra, o mundo é um lugar absolutamente inseguro para se viver. Ou seja, nós corremos o risco sistematicamente de que o mal nos alcance nesse mundo em que nós vivemos. Por isso, me chamou a atenção o Salmo 91. Salmo 91, que será o texto que nós vamos refletir nesta manhã, quando o ápice, talvez o versículo mais conhecido desse Salmo 91, é exatamente o versículo 7, que diz o quê? Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 morram à tua direita, porque os primeiros cairão, mas os segundos morrerão. Ainda assim, você não será atingido, diz esse texto bíblico. Esse é o texto mais conhecido, né?
Esse é o versículo, eu diria, mais conhecido desse texto. Porém, o que é que diz o resto do texto? O que é que o resto do texto explica para a gente? Nada foi escrito por acaso, né? A gente tem, na verdade, uma verdadeira conjuntura para se chegar nesse versículo 7. Preste bem atenção comigo hoje aqui, que a gente vai trabalhar e vai estudar exatamente isso. Do versículo 1 ao versículo 6 é uma configuração. Do versículo 8 em diante até o final é outra configuração. A gente só vai entender por que 1.000 cairão de um lado e 10.000 do outro lado e você vai ficar de pé, se a gente entender o que vem antes e o que vem depois desse texto aqui. Então eu quero convidar você a ler comigo esse texto, essa poesia, essa canção que foi escrita pelo salmista com base na sua experiência do quanto o mundo é um lugar inseguro, perigoso e, consequentemente, inseguro. Versículo 1 diz assim, versículo 1 em diante: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou no abrigo do Altíssimo, a minha versão é NVT, que eu vou ler hoje, tá? Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, ele é o meu lugar seguro. Não tem um quarto seguro? Ele está dizendo o salmista aqui que Deus é o seu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1.000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, veja bem, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará os seus anjos que protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em algumas pedras. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. E o Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. E presta bem atenção no último versículo: com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação, no nome de Jesus. Amém e amém. Ore comigo. Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença nessa manhã. Queremos te agradecer o Teu carinho, o Teu amor. Queremos agradecer o fato de estarmos com saúde aqui, para ouvir a Tua palavra, refletir, pensar, meditar sobre ela. Que o Teu Divino Espírito Santo seja aquele que vai ministrar, que vai ensinar, que vai falar a cada um de nós aqui presente, Pai. Se nós estamos aqui, porque Tu tens um propósito para nós nessa manhã, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Portanto, Pai bendito e Deus eterno, o que eu tenho que fazer é dizer assim, que eu preciso e devo agradecer a honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, e amém, e amém. O mundo é um lugar inseguro. Mas a pergunta é: quais perigos tornam o mundo um lugar inseguro? Quais são os perigos, quais são as dificuldades, quais são os problemas que a gente pode detectar a partir desse salmo aqui que tornam o mundo absolutamente inseguro? Se você prestar atenção direitinho, você vai verificar que
O salmista aí nesse texto, ele coloca algumas coisas que representam perigo para o ser humano e tornam esse mundo absolutamente inseguro. A primeira coisa que ele apresenta é exatamente isso daqui. Ele diz, as armadilhas da vida. Ou, numa outra tradução, ele fala do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É aquela armadilha que é feita para os passarinhos, tal qual aquela que eu coloquei aqui como uma ilustração para que você observe, para que você veja. As armadilhas da vida, em outras palavras, é o mal disfarçado que quer nos aprisionar, o que nos aprisiona. O que ele está dizendo é assim, é que o mundo, na verdade, ele é cheio de artimanhas, ele é cheio de armadilhas mesmo é a palavra, que tentam nos prender sutilmente para nos escravizar, tirar nossa liberdade, tirar o nosso poder de ir e vir. E é ou não é assim? Verifique bem que o que, na verdade, nós estamos tentando colocar aqui é que existem tentações no mundo cujo objetivo é nos colocar numa espécie de gaiola material, emocional, política, espiritual. E nós, feitos uns bobos e uns bestas, caímos nessas armadilhas. E quando despertamos, já estamos dentro delas, absolutamente presos dentro dessas estruturas aqui. É ou não é? Quem aqui já não foi tentado a aceitar algum tipo de proposta que certamente ia prender você e você não iria conseguir sair mais dela de jeito nenhum? É ou não é? Quantas pessoas estão envolvidas com situações que são situações políticas, envolvido com partidos, envolvido com ganhos e perdas, perdas e ganhos, interesses e comprometimento que não consegue mais sair disso de jeito nenhum. Existem armadilhas que são armadilhas muito sutis, que a gente nem imagina, mas que elas realmente nos prendem, nos colocam numa prisão, e quando a gente desperta, a gente não consegue mais sair dela de jeito nenhum. Então, a primeira coisa que o salmista está dizendo assim para a gente, presta atenção, presta atenção, presta atenção. O mundo ele é cheio de armadilhas. E este mal, ele tenta disfarçadamente nos aprisionar, nos prender. Você já foi tentado assim pelo mal? Sim ou não? Um adultério, você é tentado. Se você cair, você não vai ficar preso na mão daquela criatura? Vai ficar preso. E para sair é uma enroscada desgraçada. Danada, difícil e complicada. Enfim, primeiro mal que torna o mundo inseguro é esse mal disfarçado, as armadilhas que a vida nos oferece. O segundo mal que o salmista nos coloca é as doenças mortais, ou, na linguagem mais tradicional, a peste perniciosa que é colocada aí. Em outras palavras, o que ele está dizendo assim é que o mal físico, ele infalivelmente nos quebranta. O mal físico, ele infalivelmente nos quebranta. É ou não é? Interessante notar aqui que, no original, a palavra que representa essa peste perniciosa é chamada de doença do gado. O que ele está dizendo é assim, presta atenção, tem cuidado, porque existe uma doença chamada doença do gado. E você, se comer esse gado doente, você vai adquirir uma peste que você não vai ter como se livrar dela. Talvez hoje a gente atualizasse isso chamando a doença da vaca louca. Não tem esse negócio da doença da vaca louca, né? Eu não sei bem porque é chamada de doença da vaca louca, coitadinha da vaca, né? Porque ela fica dando cabeçada sozinha por aí, assim, indefinidamente nas paredes, eu não sei o que é. Mas eu sei o seguinte, que é como se fosse uma atualização disso, essa doença do gado que existia na época e que alcançava as pessoas. Mas isso não é complicado para a vida da gente.
Você tem domínio sobre aquilo que você come, se alimenta? Você tem alguma ideia do que pode lhe fazer mal, do que não pode lhe fazer mal? Não é complicado? Se a gente fosse avaliar o risco de comer fora, e boa parte de nós, e eu também, já na minha vida, quando trabalhava, todo dia almoçava fora, todo dia almoçava fora, todo dia almoçava fora. Se você for avaliar o risco de por quem passou aquela comida, nas mãos de quem passou aquela comida, como foi feita, se existe ali dentro alguma coisa que pode lhe fazer mal ou não, você comeria fora? Se você fosse pensar nisso, não, porque essa é uma situação absolutamente insegura para a nossa vida. É um perigo que a gente não sabe onde é que vai parar. O que é que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, preste atenção, porque também as coisas que são mais naturais na vida, elas são fatores também de risco, elas podem causar um grande mal e nós temos que tentar evitar o máximo possível esse tipo de mal, para que ele não nos alcance individualmente ou então coletivamente. Imagine só o seguinte, eu muitas vezes faço uma seguinte oração, eu digo assim para Deus, livra-me do mal que eu não sinto. Também, livra-me do mal que eu não sinto. O irmão Evandi, ele teve alguma ingerência sobre esse problema dos gêmeos, né? Como é que é o nome? Trigêmeos, né? Esse negócio aí, que é a pior dor do mundo. Ele fez alguma coisa para que isso crescesse dentro dele? Não. Ele conseguiu detectar isso a ponto de evitar que acontecesse? Não. A mesma coisa com o câncer ou com qualquer outra doença. A gente pode ter gerência sobre isso? Não. O que é isso? São as doenças mortais. É o mal que se apresenta aqui como uma doença mortal para nossas vidas. Na verdade, meus queridos irmãos, o salmista aqui ele vai apresentar para a gente 6 tipos de mal. Antes de dizer 1.000 cairão à tua direita, 10.000 do outro lado, 6 tipos de mal que nos provam o quanto o mundo é inseguro. Primeiro foi qual mesmo? Quem lembra? As armadilhas da vida. Segundo, a peste perniciosa, doenças mortais. Em terceiro lugar, ele vai falar do outro tipo de mal. Qual é o mal que ele vai falar aqui? Do terror noturno, ou medo que gera ansiedade. Está exatamente aí no versículo de número 3. Isso significa o quê? Que existe um mal que atinge a nossa mente. Existe um mal que atinge a nossa mente. Entendeu? Esse mal é chamado de terror noturno. O que na verdade ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer assim, olha aqui, há medos que nos alcançam à noite. Você já foi dormir preocupado com as incertezas da vida, as sombras que apareciam no seu quarto? Você já foi dormir, na verdade, assim, preocupado com alguma coisa que deixou você com insônia e você não conseguiu dormir? Você já foi dormir preocupado sem saber se o Chuck estava debaixo da sua cama ou não? Quem lembra do Chuck aí? Não é Chuck o nome dele, né? Aquele boneco terrível que metia medo nas crianças, etc. Chuck, né? Chuck. Quantas e quantas noites de sono você já perdeu com esse terror que aparece à noite? E parece que o mal se apresenta mais de noite do que de dia, né? Por incrível que pareça. Enfim, esses terrores noturnos têm a ver com o nosso nível de ansiedade, das nossas preocupações, dos nossos medos, do pânico que muitas vezes nos alcança no dia a dia. É complicado, não é verdade? Existe alguma coisa do qual você tem medo, sim ou não?
E esse medo não fica mais exacerbado durante a noite? Fica. Exatamente isso. Porque esse mal, ele é fruto da nossa imaginação. Ele é fruto, na verdade, dos nossos fantasmas que habitam nas nossas sombras no dia a dia. É o mal que traz a insônia, que nos deixa olhando para as frestas, preocupados se alguma coisa vai nos alcançar ou não. E aí nós perdemos o controle emocional da nossa vida nesse instante. É o mal que nos toma não fisicamente, mas nos toma mentalmente. E por isso ele tem uma tendência a ser exacerbado cada vez mais. Então, em primeiro lugar, o mal que vem disfarçado sorrateiramente, as armadilhas da vida. Segundo, o mal natural que vem atingir o nosso físico, as doenças mortais. Terceiro, os terrores noturnos, o mal que toma a nossa mente. Em quarto lugar, o salmista vai falar de um outro tipo de mal, que é esse aqui. É o mal que é representado pela frase flecha que voa durante o dia, o que é claramente feito para nos ferir. Que tipo de mal é esse? É o mal que vem de inimigos declarados. Veja bem, quando uma flecha ela voa durante o dia, ela não vem às escondidas, vem? Não. Ela é disparada contra nós. A flecha é aquilo que é produzido com o objetivo de nos fazer mal. Uma flecha é aquilo que é feito com o objetivo de nos causar mal. Quem atira essa flecha também não está preocupado de não ser identificado. Ele sabe que vai ser identificado, mas não está preocupado com isso. Não tem gente que não gosta da gente de graça. Não tem gente que gosta de cutucar e, se possível, puxar o nosso tapete. No ambiente de trabalho não tem muito isso. Às vezes você não fez nada demais com um indivíduo, mas o indivíduo fica tentando te derrubar de alguma forma, de algum jeito, te prejudicar, fazer um mal a você sem você ter feito nada contra ele. Aqui, nós estamos falando, na verdade, não de um mal natural, de um mal psicológico, mas estamos falando de um mal intencional, projetado para ser realizado para nos destruir. Esses são os inimigos que a gente tem na vida até de graça, às vezes. Não fizemos nada contra essas pessoas, mas elas simplesmente elas nos detestam. E não têm nenhuma vergonha de atirar as suas flechas, as suas setas contra cada um de nós. Tem alguém assim na sua vida? A irmã Céia deu um exemplo aqui, né? O vizinho da irmã Céia é esse indivíduo que nós estamos falando aqui, né? É o sujeito que mora em cima e faz questão de fazer barulho, né? De bater no apartamento de baixo até prejudicar esse apartamento de baixo. Então, essa é uma flecha que voa durante o dia. Ele está preocupado em não ser identificado? Não. Ele simplesmente está tentando prejudicá-lo. Esse mal aqui é aquele mal que vem das ameaças e perigos de quem não gosta de nós, de quem quer nos atingir de maneira imprevisível e rápida, para que a gente possa se sentir ferido e sofrendo as suas agressões no dia a dia. Mas a gente também tem um outro tipo de mal ainda que é colocado nesse texto. O texto fala da praga que se aproxima na escuridão, ou seja, aquilo que nos fere de surpresa. Que tipo de mal é esse? É o mal que se move de maneira invisível para nos atingir. Esse está no versículo de número 6. A praga que se aproxima na escuridão é o mal que se move de maneira invisível. Esse é complicado, né? Muito complicado. Porque este mal é perigoso demais, porque nós não podemos detectá-lo. Veja bem, é a praga que se move na
Não tem como eu detectar esse mal. Ele escapa da minha visão. Ele é camuflado. Ele se apresenta no momento em que eu não posso mais fazer nada. Uma traição é assim. Muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, nós somos traídos por aquele de quem nós não suspeitamos. Não temos a menor ideia de que estamos sendo traídos por aquela pessoa. Esse é o mal sorrateiro, inesperado, que não nos permite uma defesa. Nós só descobrimos esse mal de última hora, quando é tarde demais. E aí já aconteceu, porque ele veio na escuridão. E eu não pude vê-lo. E isso faz da gente sofrer bastante, não faz? Quando nós somos traídos por pessoas que nós não esperávamos, que nós amamos, que nós gostamos, e etc, etc, etc. Enfim, este é mais um tipo de mal. Primeiro nós vimos o quê? O mal, quem lembra ainda? O mal que chega disfarçado, não é? Que é o laço do passarinheiro. Nós vimos também o mal que é representado fisicamente pelas doenças mortais. Nós vimos o mal dos terrores noturnos, aquele que atinge a nossa mente. Nós vimos também o mal que é representado pela flecha que voa durante o dia, que é o mal declarado, aberto, contundente contra nós. E vimos também o mal que se move de maneira invisível na escuridão, representado por essa praga. Mas o sexto e último mal é o mal representado pela calamidade que devasta ao meio-dia. São as tragédias que nos atingem a todos. E esse aqui é o mal das tragédias da vida. Aqui nós estamos falando de alguma coisa que estão atreladas às grandes catástrofes da humanidade. Por exemplo, são maus que causam grande impacto, que tem, na verdade, no original a palavra é mortandade, devastação, é o mal por atacado. Situações como, por exemplo, de um terremoto, uma enchente, uma cheia, vai morrer muita gente, vai desabrigar muita gente, vai ter pessoas que vão ter complicações difíceis. É um Titanic que afunda, não é? Um Titanic que afunda, gente ali que estava de graça, que não fez nenhuma afirmação absurda, né? Como o sujeito que diz, nem Deus afunda esse navio, né? Não tem essa história de que um sujeito disse isso antes do navio sair do porto, né? Nem Deus afunda esse navio. Na primeira viagem, o navio já afundou. Bastou um pedacinho de gelo furar no lugar certo e tudo foi por água abaixo. Isso é a tragédia. Covid foi outra tragédia que nós tivemos também do mesmo jeito. Microcefalia foi outra tragédia que as pessoas também sofreram do mesmo jeito. Então, aqui a gente está trabalhando em cima da calamidade que devasta ao meio-dia. Aqui são catástrofes que atingem a todas as pessoas. Um avião que cai, né? A gente tem tragédias também nesse sentido. Enfim, presta bem atenção em mim. Eu cheguei aqui para dizer para você que o mundo é um lugar inseguro. Toda essa história é somente para provar para os irmãos que o mundo é um lugar inseguro. É ou não é? Você está sujeito a um desses 6 males aqui ou não? Eu, você, todos nós estamos sujeitos a exatamente isso aqui. Não sabemos quando isso vai acontecer ou se vai acontecer com cada um de nós. E parece que tem lugares que são mais inseguros do que outros, né? Brasil se chama um deles, né? É ou não é? Você sai de casa hoje, você pode dizer com segurança que você vai voltar? Uma mera saída de casa para vir para a igreja, para pedalar como o irmão de Josefina, e vocês viram o que aconteceu com ele.
7 horas da manhã, o rapaz é assassinado daquele jeito, daquela forma trágica, brutal, cruel. O mundo é um lugar inseguro. Logo, chegamos no versículo 7. Logo, ainda que existe logo, a gente precisa, na verdade, dessa promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? A promessa que ele faz no versículo 7 é: ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram à sua direita, ainda assim você não será atingido. Glória a Deus por isso. Toda vez que eu leio isso daqui, eu lembro de um exemplo bem prático, de uma ilustração bem significativa. Essa ilustração se chama A Orelha de Donald Trump. Caiu a ficha? Existe maior milagre do que a orelha de Donald Trump? Donald Trump, deixa eu falar primeiro do Donald Trump. Uma coisa, o cara tira, o sujeito faz isso. Sabe a velocidade de uma bala, meu irmão? O cara simplesmente vira milimetricamente assim, a cabeça, a orelha vai, mas a cabeça fica. Só Deus, meu amigo. Só Deus. O avião que caiu agora, toda a tripulação morreu, menos o camarada. Um camarada saiu andando de um desastre daquele tamanho. Eu até gravei o número da poltrona dele, porque vai ser a minha preferida de agora em diante. 11A. 11A. Grava esse número aí, guarda, escreve em algum lugar aí. 11A. E se a próxima vez que você for viajar de avião tiver a 11A livre, diga assim: eu vou na 11A. Eu vou na 11A. É complicado esse mundo, né? Muito complicado. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, ainda assim você não será atingido. Essa é a promessa. Mas veja bem, agora a gente vai passar para a segunda parte do Salmo, que é o que justifica essa promessa. O texto bíblico vai dizer assim no versículo 9 e 10. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Presta bem atenção no versículo aqui. Vê bem o que ele está dizendo. Se, e somente se e somente se você fizer do Senhor o seu abrigo. Se você se refugiar no Senhor, e se você fizer dele o seu abrigo, aí sim, nenhum mal o atingirá. E nenhuma praga se aproximará da sua casa, Israel. Mas se, e somente se. Essa é uma condição, não é isso, minha professora de português? É uma condicional. Se não for preenchido esse primeiro passo, nada garante o restante da promessa do Senhor. Entende? Você está fazendo do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio, a sua proteção. É nele que você tem se escondido, ou você se esconde atrás de coisas que você acha que lhe vão trazer segurança, como dinheiro, fama, sei lá, capacidade, conhecimento. Esses não podem ser o nosso abrigo. O nosso abrigo precisa ser o Senhor.
Ou como diz o texto aqui da versão NVT, o Senhor é o meu lugar seguro. Porque esse mundo não é um lugar seguro. De jeito nenhum. Segundo, se isso acontecer, o salmista diz assim: darei ordem aos meus anjos para que o protejam aonde você vá. Amém, meu irmão? Porque além da promessa que você recebe com essa condicional, você ainda vai receber uma tropa de elite para lhe proteger e guardar onde quer que você for. Aonde quer que você for. Você vai receber uma guarda pessoal. Você vai ter, na verdade, anjos acampados ao teu redor para te ajudar naquilo que você precisar. Eu lembro agora do profeta quando o servo dele acorda de manhã cedo, abre a porta da barraca, olha para a montanha e a montanha está toda cercada por um exército inimigo. E aí o coitado do servo do profeta diz assim: Senhor, pelo amor de Deus, o mal nos cercou. Não tem escapatória para nós. Aí o profeta levanta e diz assim: o que, menino? Estás preocupado com o quê? Aí o camarada não entende nada. Como assim? Disse: eu vou orar para que Deus abra seus olhos, porque maior é o exército que está por trás deles do que o exército que nos cerca. E aí, finalmente, o servo do profeta olha e vê que existe um exército de anjos do Senhor ao redor do exército do inimigo naquele instante. E o mal não o atingirá, porque eu vou designar uma tropa de elite, o pessoal do BOPE do Senhor vai lhe acompanhar. Serão seus guarda-costas de agora em diante. Entendeu, meu amado irmão? Mas se, somente se, você fizer do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio, aonde você quer, vai se esconder, na verdade. Então, pensa que acabou aí? Não. O salmista ainda vai dizer assim, falando por Deus, ou dando voz a Deus: com vida longa o recompensarei. Com vida longa o recompensarei. Amém, meu amado, meu querido irmão? Então, eu às vezes fico assim meio preocupado com o dia a dia, com a vida, com tudo, mas aí eu fico pensando assim: a nossa vida ela está nas mãos do Senhor e na mão de mais ninguém. Se não for assim, não temos o que fazer. Mas pasme você, acabou aí a promessa de Deus? Não. Nós vimos 6 males que tornam esse mundo inseguro para a gente. Nós vimos a promessa de Deus. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 caia do outro, mesmo assim você não será atingido. Como assim, Senhor? Se você fizer de mim o seu abrigo. Se você fizer, você não será atingido. Mas não só isso, você vai ter uma tropa de elite, uma guarda que vai lhe proteger aonde quer que você vá. Você terá uma vida longa, mas aí vem a bênção maior de todas. Quando ele diz assim: eu lhe darei a minha salvação, meu amado. Porque não existe vida eterna aqui. A gente precisa ter a salvação do Senhor Jesus Cristo para nossas almas. Porque a gente não vai viver aqui de jeito nenhum para sempre. De forma nenhuma. Só Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Só Ele nos protege e nos guarda do mal que existe neste mundo. Mas aí, você pode dizer assim: mas, pastor, de qualquer maneira, de vez em quando a gente vê alguns servos do Senhor sofrendo e o mal atingindo a eles. Não seria difícil a gente imaginar, por exemplo, que Pedro, Tiago, João
Paulo, não é assim? Todos eles morreram tragicamente. Aí você olha para minha cara e diz assim, ei, cadê a promessa do Senhor? Não é assim? Seria muito fácil para qualquer pessoa chegar a esse tipo de argumento. Mas aí eu vou dizer para você o seguinte, existe um Deus que disse assim, eu vou e vos prepararei lugar para que onde eu estou, você esteja também, em nome do Senhor. Esse mundo é inseguro mesmo. A gente não vai viver aqui para sempre, mas saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo está construindo um outro lugar para que, aonde Ele está, estejamos cada um de nós. E é isso que se chama de a minha salvação, no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa se livrar dos maus que existem no mundo e que a gente possa alcançar essa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.